Bom, professor, vamos começar aqui então a apresentação do nosso trabalho, começando com o objetivo do nosso trabalho, né? O objetivo, a gente tem como ideia criar um aplicativo que será usado pela clínica do dentista e a Odontoprev. Nesse aplicativo, a gente vai implementar então um formulário que vai ser obrigatório para cada atendimento feito pela clínica. A ideia, então, é que o paciente envie fotos, vídeos, descreva os sintomas que ele está sentindo, e aí um profissional ali da clínica, seja um dentista ou ainda um estagiário, analise isso, faça um breve formulário ali com informações como sintomas, tratamento sugerido, urgência, gravidade do caso, entre outros. E aí esse formulário, então, que nós vamos usar ali no nosso modelo, para então nós podermos prever a necessidade e a urgência do atendimento de cada paciente. Dessa forma, a clínica poderia estabelecer, então, uma ordem ali de necessidade de urgência para o atendimento, priorizando ali, então, os que apresentassem uma maior veracidade e necessidade de atendimento. Aí, vindo aqui para o slide da entrega, para começar, então, a parte de autocrítica e reflexão sobre o nosso processo de desenvolvimento, né? O que funcionou, o que não funcionou. Começando então, professor, o que não funcionou, acho que foi a nossa ideia inicial, né? Nós tivemos uma ideia ali na Sprint 1 e na Sprint 2 que era um modelo direto que analisasse as fotos e os vídeos, e a partir dessas fotos e vídeos analisados pelo modelo, ele fizesse então essa previsão de necessidade de consulta, né? Só que a gente já esbarrou em algum dos problemas que nós tivemos ali, então, durante o nosso desenvolvimento, que foi como usar essas fotos e vídeos em outras matérias. Porque como a gente queria que ocorresse a integração e é pedida a integração, a gente não saberia como usar isso no nosso aplicativo, no nosso back-end, como armazenar isso no banco. Então foi o principal problema que a gente teve ali no início. E aí, para esse semestre, a gente sentou ali, conversou, a gente inclusive acabou perdendo um dos integrantes do grupo que passou para o online, e a gente trabalhou ali a primeira entrega inteira só com 2 integrantes, e a gente foi conseguir agora um terceiro para ser Sprint 4 um mês antes aqui da entrega, então meio que a gente fez a maior parte assim, apenas com 2 integrantes, e aí então quando tipo, a gente viu que a gente ia trabalhar em dupla só agora, a gente sentou no começo ali do semestre, conversou e decidiu que seria melhor para o nosso processo de desenvolvimento se a gente trocasse a nossa ideia nessa matéria do que tentar colocar algo que a gente ainda não sabia como fazer em outras 3 matérias. E aí, então, por isso que a gente chegou nessa ideia hoje, que é a foto e o vídeo, elas ainda vão ter, só que elas vão passar pelo um funcionário da clínica, um estagiário, um dentista ali que está trabalhando na clínica, e esse vai produzir um formulário, e esse formulário sim, então vai ser usado pelo nosso modelo. Então isso foi uma das coisas que não tinham funcionado lá no início, então a gente adaptou para que agora a gente pudesse fazer desse jeito para que funcionasse. O que a gente faria diferente? Talvez então a gente tivesse começado desde o início nessa linha, não tivesse tentado quebrar a cabeça lá no começo com algo que a gente acabou não conseguindo fazer. Desde o início começado nessa linha para que agora a gente estivesse já no estágio mais avançado, trabalhado tipo melhor nosso modelo para essa entrega final. Seria algo que nós faríamos diferentes. Até porque o processo de entrega das sprints, ele sempre vai tipo, avançando e você acaba tendo que fazer coisas para uma matéria ali em relação àquela matéria que você não seria algo que você adicionaria realmente se você não tivesse tendo que só bater cada coisa que é pedida em cada entrega de cada matéria. Então, para sempre estar adaptando aos integráveis de cada sprint e ainda assim acabar tendo a integração, a gente optou então aí por mudar um pouco o nosso rumo nessas entregas. Então aqui a gente vai começar a mostrar o Figma. Como eu disse, professor, inclusive é até bom dizer para o senhor, professor, que tipo, aqui está faltando a página para produzir o relatório, porque como o Figma não está sendo mais cobrado na entrega, ele não foi atualizado, mas ele tem falta aqui a página para fazer o relatório, né? Mas o aplicativo está mais ou menos assim, só falta então essa página para produzir o formulário, para ser enviado esse relatório, esse formulário. Então aqui o Figma, esse relatório ele é passado no nosso back-end lá então, que armazena no nosso banco de dados para que a gente tenha esse CSV
Inclusive, professor, por conta da entrega desse semestre, desse sprint de Java, tá muito complexa, cheio de coisa, a gente acabou não optando, então, por... que era uma das nossas ideias de fazer o quê? O Java já transformar isso num CSV e por meio de uma API a gente conectar com o modelo direto aqui no Colab. Mas a gente acabou optando por fazer diferente. Então o Java manda para o banco de dados e aqui tem o nosso CSVzinho com todas as informações que são armazenadas na nossa tabela lá no banco de dados. Então a gente pode ver aqui cada uma das variáveis. Inclusive a gente pode ver que algumas das variáveis elas não são numéricas, mas lá no nosso modelo a gente transforma ela em numérica para ficar melhor a avaliação do modelo. Então aqui eu vou descer um pouco, né, porque tem bastante aqui para avaliar o modelo, para treinar o modelo, né. Então o Figma eu mostrei, vou voltar aqui para a documentação para falar um pouco mais sobre o modelo. Então, o objetivo principal do nosso modelo ele é prever essa necessidade de consulta urgente, né, classificar os níveis de urgência, baixa, média, alta, entre os pacientes dessa clínica odontológica. E a previsão é baseada nesses dados coletados desse relatório. Então, gravidade do caso, idade, presença da comorbidade, urgência, número de consultas e tudo mais. A gente usa aqui o modelo Randall Forest, a gente usa tanto de regressão quanto de classificação, porque no de regressão a gente prevê essa necessidade de urgência do paciente. E no de classificação a gente classifica ela em baixa, 1, 2, 3, né? Baixa, média e alta. Então por isso a gente faz uma combinação para ficar mais completinho essa avaliação do modelo quanto aos nossos dados. Aqui a gente já vai então para o modelo. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Vamos demonstrar a versão final. Processo que funcionou, que não funcionou, foi aprendido e faria diferente, foi já dito. Essa parte de reflexão. O plano para o futuro eu vou falar mais para o final. Então vamos ver aqui o nosso modelinho. Portátil, as bibliotecas, primeiro aqui é o de regressão, né? A gente vai carregar os dados, pré-processamento, como pode ver aqui, ó, a gente está transformando em numérico alguma das variáveis que aqui não são, para ficar melhor de avaliar o modelo. Aqui a gente tem uma variável necessidade urgente, onde a gente tipo, pondera o peso que a gente quer para cada uma das nossas variáveis. Divide os dados para treino e teste. Aqui a gente treina o modelo, avalia. Pode ver aqui ó, o coeficiente de determinação 0,97. Quanto mais perto do 1, melhor indica o modelo. Lembrando, professor, para o vídeo não ficar até tão longo, tá tudo detalhadinho assim, porque a gente escolheu cada modelo, explicando cada uma das funções, cada uma das nossas variáveis, o porquê que a gente transforma elas em numérica, tá tudo explicadinho aqui, porque eu não vou, se eu ficar falando, acho que o vídeo vai ficar muito longo e até estende o que posso gravar aqui no SharePoint. Então, mas aqui na documentação tá tudo detalhadozinho, bonitinho. Inclusive até aqui, ó, sobre o coeficiente lá de determinação, quanto mais próximo do 1, melhor a explicação do modelo sobre os dados. E até um ponto que a gente vai mostrar agora, a gente fez também uma visualização de dispersão para comparar esses valores reais com os valores previstos e entender melhor o desempenho do nosso modelo, né? E a gente criou também um relatório com base nesses valores, onde é estabelecida a prioridade. Então, como a gente vai mostrar ali já se é alta, baixa e média. A gente criou então esse relatóriozinho para mostrar com base na nossa análise feita pelo modelo. Também tem um gráficozinho ali onde mostra os 5 casos de maior prioridade, só por ter para ter ali mostrar esteticamente, né? Visualmente. Inclusive, professor, algumas das funcionalidades novas que a gente adicionou aqui, a gente mudou aqui uma forma também do pré-processamento aqui dos dados, da variável ali, algumas das ponderações, para melhorar o desempenho do nosso modelo. Então, a gente alterou algumas coisas aqui. Aqui, né, o gráfico. Se a gente pegar alguma bolinha aqui, ó, como um exemplo, por exemplo, essa, ó, a gente pode ver que aqui, ó, no valor real de necessidade de urgência dela, é uns 48, enquanto aqui no valor que o modelo previu está entre 46 e 47. Claro, vai ter algumas aqui com uma distância maior, umas ainda menor, com um valor exato. E aqui ó, é o relatóriozinho que a gente criou, com base nessa análise que o nosso modelo fez, ele dá a prioridade, né? Se é alta, se é média ou baixa, com base também nessas corzinhas. Então, se a gente rodar aqui, ó, a gente pode ver que
acima de 50, que foi o número que a gente colocou aqui, a prioridade é maior do que as outras. Aqui a gente fez um top 5 dos casos mais urgentes, para também deixar na ordem, né? Porque aqui pode ver que ele não deixa na ordem certa, mas aqui a gente faz então esse gráficozinho que mostra os top 5 de necessidade mais urgente. E aqui a gente passa para o nosso modelo de classificação. Novamente carregar os dados, fazer também aquele pré-processamento lá para transformar na variável numérica. Aqui a gente tem uma funçãozinha de idade para transformar a idade em blocos, vamos dizer assim. O bloco de necessidade baixa, de necessidade média e necessidade alta. Aqui uma variávelzinha para ponderar o valor, o peso de cada uma, né? Aqui nessa parte a gente converte a categoria em 1, 2 e 3, que vai ser ali no final, a gente vai ver na nossa métrica, para baixa, média e alta. E aí aqui avaliar então o modelo. A gente pode ver então aqui ó, os valores de precisão, que é o bem altos, o F1 score, que é a média ali também alta. Podemos ver uma acurácia 0,88, que indica que o modelo está bem. E aqui, com base na matriz de confusão, a gente consegue ver bastante que ele está acertando bastante. A gente faz essa junção, né, do modelo de regressor e classifier, porque permite que, juntando com os dois, a nossa avaliação seja melhor, porque ele prevê a necessidade de urgência de um paciente e ele classifica isso em categorias, o que facilitaria, então, para a clínica saber ali qual atendimento priorizar, qual tipo ela deveria avaliar com mais cuidado para saber, né, se é realmente necessário aquele atendimento. Deixa eu ver quanto tempo está. Tem mais. Bom, sobre planos para o futuro do projeto. Eu acho que o plano principal para o nosso futuro do projeto, professor, a ideia para a gente ir para o futuro mesmo, seria essa parte de foto e vídeo direto para o nosso modelo, para a gente avaliar através de foto e vídeo. Porque aí seria algo mais completo, que ajudaria mais ainda a clínica. Só que isso se adequaria mais para o futuro mesmo, porque a gente pode abandonar algumas coisas que a gente criou em algumas matérias para preencher os requisitos de entrega de cada sprint. Porque tem muita coisa que a gente entrega em cada sprint que não seria necessariamente... A gente não necessariamente colocaria num trabalho desse. A gente coloca, claro, para ganhar a nota em cada sprint, para você fazer o que é pedido, né, para cada entrega. Mas que, né, se nós fizéssemos sem essa parte, a gente não teria problemas. Então, a gente tiraria, então, enxugaria um pouco o nosso projeto nisso e focaria em aprender para, tipo, saber como utilizar essas fotos em vídeos e nas outras matérias, porque eu acho que era a nossa ideia central, que a gente acabou tendo que mudar por conta dos integráveis, e acho que continua sendo, para um futuro, a nossa ideia central, porque eu acho que seria mais vantajoso para a clínica um modelo que avaliasse direto essas fotos e esses vídeos. Então esse seria o nosso plano para o futuro ideal, assim, seria acho que esse. Reflexão mais um pouco sobre o processo do nosso desenvolvimento. No fim das contas, o nosso modelo está bom. Eu acho que se nós tivéssemos feito de forma diferente, desde o início, trabalhando nele, nós poderíamos estar hoje com uma entrega mais avançada em relação a esse modelo, eu acho que sim. Também tivemos problemas em relação ao grupo, como eu disse, durante o caminho, acho que também isso afetou um pouco no nosso desenvolvimento. Acabou sobrecarregando a gente em alguns momentos, então tivemos que nos desdobrar mais para conseguir entregar todas as matérias juntas. Eu acho que a complexidade também de algumas matérias que a gente acabou tendo que fazer atrapalhou também um pouco na integração que nós almejávamos ter. Então a gente acabou não integrando da forma como a gente completa, como a gente queria. A gente fez uma integração das matérias juntas, mas a gente poderia ter feito de uma forma que ficasse mais fácil, assim, que a gente acabou não conseguindo fazer por conta dessa complexidade de cada entrega você ter que arrumar bastante coisa para se adequar no que é pedido. Então também foi uma das coisas que acabou nos atrapalhando. Mas ainda assim funcionou, nós conseguimos um modelo, conseguimos a integração com as matérias para essa demonstração da nossa versão final do projeto, né? Bom,
Acho que é isso, professor. Obrigado.